Está aqui o Felipe Pamplona agora, que é o capitão do Corpo de Bombeiros de Blumenau. Ele é chefe do setor de segurança de incêndio aqui no nosso batalhão, né, o 3º Batalhão de Bombeiros Militar de Blumenau. E foi o gestor da ocorrência, foi ele que gerenciou todo o pessoal que trabalhou nesse combate ao fogo na quinta-feira à tarde. Pamplona, obrigado por ter vindo aqui ao vivo nessa segunda, né? Tudo bem? Tudo bem, é sempre um prazer estar aqui contigo e com essa audiência maravilhosa da ND. Vamos lá, não houve falha nenhuma assim no processo, muita gente relatando, faltou água, tinha gente que parecia que estava perdida ali dos bombeiros, estavam explicando aqui fora do ar. Você que fez a gerência, né, da ocorrência, circulou pela catedral, ficou olhando lá, o pessoal deve ter visto você lá, quem está assistindo estava na hora, viu o Pamplona na cena também. Como é que foi esse combate? Por que não conseguiram, né, amenizar os prejuízos ali materiais devido ao incêndio, Pamplona? Positivo. Os caminhões do Corpo de Bombeiros de primeira resposta, eles têm uma capacidade limitada de água, geralmente de 2 a 6 mil litros. Então, o quartel do centro, por exemplo, que deu essa primeira resposta, seguiu com 2 caminhões, um de 2 e um de 10 mil, que vai fornecer água para esse caminhão de 2 mil litros. Agora, quando a gente chega numa edificação daquela, com o fogo do jeito que já estava alastrado, tudo de madeira, alta carga de tecido, tu percebe na hora que aquela carga de água que a gente está trazendo não vai ser suficiente. Então, o primeiro trabalho que a equipe tem que fazer, lógico, monta 2 linhas de combate para iniciar esse combate rápido e tentar mitigar as chamas, mas é entender o que está acontecendo e chamar reforços. Tanto que a gente teve que esperar até vir o reforço da Itopava, o reforço do Garcia, o reforço de Gaspar, de Timbó, e também até veio uma viatura de Indaial que chegou mais para o final da ocorrência para nos auxiliar. Sim. E à medida que essa água vai chegando, a gente estabelece um fluxo de água suficiente e de pessoal para fazer esse combate. O senhor foi a segunda viatura que chegou ali. Exatamente. Primeiro chegou o caminhão com 2 mil litros, depois o senhor com mais 10 mil. Com 10 mil. Então com 12 mil inicialmente. E para se ter uma ideia, terminou a ocorrência com 250 mil litros de água. Nem todos os caminhões que chegaram lá tinham essa capacidade. Então a gente fez uso dos hidrantes urbanos, que se não fosse a ajuda do SAMAI, por exemplo, que tinha caminhões pequenos e iam buscar o tempo inteiro essa água para nós, e de uma empresa de Indaial chamada Schroeder Schmidt, que ajudou muito com um caminhão de 16 mil, a gente com as nossas viaturas talvez não tivesse dado conta. Então precisa do hidrante urbano, que a gente utilizou um da 7 de setembro, que fornecia água o tempo inteiro e que graças a esse bom volume de água e a ajuda do SAMAI, a gente conseguiu restabelecer um fluxo de água suficiente para combater. Quanto tempo que foi, Pamplona, da saída do quartel ali na Rua 7, em frente ao terminal da Proeb, até a 15 ali ao ponto que deu o incêndio, que o senhor já que foi o segundo a chegar, pode nos falar o tempo que demorou, o quê? Quantos minutos? A minha viatura saiu às 4h01, chegou às 4h05. A viatura anterior saiu 15h59, chegou 4h03 mais ou menos. Foi uma diferença de 2 minutos. Tem a questão do trânsito, né? A viatura mais pesada, que era a minha, demora um pouco mais. Mas em questão de... Se não me engano, a primeira ligação foi finalizada às 3h57. Então a gente fala em 6 a 7 minutos do final da ligação até a chegada da viatura na cena. Me parece um tempo muito bom. Os bombeiros têm que colocar toda a vestimenta, colocar o EPR e ficar pronto para o combate. Então, assim, a gente consegue julgar que foi uma boa resposta inicial. Mas quando a gente chega e vê tudo aquilo que emana, aquela carga de incêndio, de madeira, tecidos que tinha lá, infelizmente se propaga de uma maneira muito rápida. Se tivesse um hidrante na frente, justamente ali do Tunga, por exemplo, lá, frente do Tunga, ou na frente onde pegou fogo realmente, ali naquele ponto, na frente da catedral, vamos lá. Esse hidrante poderia ter ajudado a amenizar as perdas, talvez teria ficado mais focado o incêndio onde realmente começou, não se alastrar para as lojas do lado, Pamplona? Com absoluta certeza. A gente precisava sair para buscar água e voltar. Isso é um planejamento que o Corpo de Bombeiros tem que fazer junto à Prefeitura Municipal daqui para frente, especialmente na Rua 15, com a quantidade de prédios históricos, ou seja, com também alta carga de incêndio, menor segurança contra incêndio, para a gente espalhar mais hidrantes durante a Rua 15, para que a gente evite que incêndios se alastrem tão rapidamente. Até a nossa própria autoescada, ela precisa de uma bomba muito forte de um outro caminhão para mandar água para ela. O hidrante poderia fazer esse trabalho, mas como a gente não tinha muitos caminhões para fornecer essa água, a gente demorou quase 30 minutos para colocar ela em operação, justamente porque não havia um hidrante tão próximo. Até a gente utilizou reserva técnica de incêndio do Colégio Bom Jesus, da igreja, do edifício Edelweiss, então prédios históricos ali naquela região que nos auxiliaram, mas que um hidrante urbano seria certamente mais eficiente. Certo. Mas isso é uma questão de planejamento e nós precisamos buscar a prefeitura para pedir mais instalação de hidrantes. Então fica claro aqui, segundo então o capitão Pamplona, né, que é necessário em Blumenau um estudo dos bombeiros da prefeitura para
colocar mais hidrantes na nossa Rua 15, que é centro histórico, que tem prédios antigos que pode queimar mais rápido. Agora, capitão, sobre o 193, o atendimento está em Balneário Camboriú desde a metade do ano passado. Há relatos aí de pessoas que ligaram, não foram atendidas, né? E não é só dessa ocorrência. A gente já tem recebendo de outras situações aí, de quando o bombeiro demora para chegar. Vocês aí, senhores e senhoras que trabalham nos bombeiros, são anjos, né? Salvam vidas. Obrigado. A gente sempre gosta de elogiar, é uma instituição que a gente tem que tirar o chapéu. Agora, essa mudança lá para Balneário Camboriú, por que não deixar aqui em Blumenau? Fico me perguntando como é que o bombeiro lá em Balneário vai anotar lá na Rua Gertrud Metzger, Rua Heinrich Rosen. Não vai perder tempo anotando, sabe? Chega a ser piada isso, né? Mas é um negócio sério. Então, dá para trazer de novo aqui? Tem que ter o quê? União da sociedade, pressão, política? Como é que é, capitão? Então, essa é uma decisão de comando geral, não é uma decisão que parte localmente. Afinal, unem-se vários batalhões numa central regional. Segundo as informações que nos passaram, é uma tendência mundial. Inclusive, até posso dizer, a ideia do governo é juntar todas as instituições de segurança no mesmo telefone, para que quando acontecer uma ocorrência, SAMU, bombeiro, polícia e outros órgãos possam instantaneamente fazer o melhor atendimento. Sim. Mas, Rodrigo, eu preciso te falar uma coisa que, numa ocorrência grande, se a central fosse em Blumenau ou em Balneário, não ia fazer diferença para ligações perdidas, porque a gente, em Blumenau, tinha 3 atendentes simultaneamente. Em Balneário, hoje a gente tem de 6 a 8 a depender do horário. Se entrar 50 ligações simultaneamente, não vai ter ligação, nem todas vão ser atendidas. Se perderão ligações naturalmente. Só que a primeira que entrar, se os dados forem bem passados, essa ocorrência vai ser atendida. Então, a gente até escutou que o padre falou que não foi atendido, né? Provavelmente ele não foi o primeiro a ver a ocorrência. E quando ele ligou, essa ocorrência já estava sendo captada pela central e repassada. Não foi um problema de estar em Balneário o fato da gente de ter tido ligações perdidas. Se fosse em Blumenau, teria sido perdidas muitas ligações também. É que, infelizmente, eu não posso ter 50 atendentes para atender todas as ligações que entram. E eu não sei se você foi, mas tinha uma equipe sua lá na Rua 15. Eu posso te garantir que tinha mais de 1000 pessoas olhando aquele incêndio aquele dia. Foi uma cena, assim, até difícil de organizar de tanta gente que tinha lá. Então, quantas dessas pessoas não ligaram para o 193 e acabaram congestionando a linha? Normal. Só que o telefone do bombeiro, ele não dá ocupado. Ele sempre fica tocando, porque se eventualmente quem está ligando lá desligar a ligação atual, ele consegue puxar a próxima sem que dê a sensação de que perdi a ligação para quem ligou antes. Então é normal que toque sem ser atendido se tiver uma ocorrência grande em andamento. Então Blumenau não tem prejuízo com a mudança da central para Balneário Camboriú, capitão? Hoje, não posso falar isso. Não mudou nada para vocês, bombeiros, nessa situação? Para fins de tempo-resposta, para fins de atendimento de ligação, não teve. Inclusive, eu posso te falar que, como gestor da ocorrência, se não fosse a agilidade do Cobom de Balneário, que aí eu posso dizer teria sido a mesma eficiência em Blumenau, eu não teria tido os reforços chegando tão rapidamente de todas essas cidades que eu te falei, como a gente teve. Foi fundamental o fato de ter 6 pessoas simultaneamente ligando para Guarda Municipal, SAMAI, Polícia Militar que fez o isolamento da ocorrência, Bombeiro de Timbó, Bombeiro de Gaspar, Bombeiro de Indaial. Foi fundamental ter bastante gente lá trabalhando. Muito bem, para a gente finalizar, eu já acho interessante fazer aqui, integrar as nossas forças aqui, né? Força Guarda, Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil, local. Tudo que é local eu acho que funciona melhor, na minha visão, mas a gente respeita também a visão dos atuais gestores, né? Pamplona, perícia, resultado, quando é que sai o que causou esse incêndio? Positivo. Geralmente em torno de 30 dias a perícia fica pronta. Hoje, até agora, nossos especialistas sequer conseguiram entrar lá na cena, porque existe um risco de colapso estrutural, ou seja, aquela fachada pode cair para frente ou para trás. E a perícia envolve remexer escombros, revirar entulho, pegar uma pá, tirar as coisas. E cada vez que faz um tipo de ação dessa, eu posso causar uma vibração, uma trepidação naquela estrutura. Aí imagina o bombeiro estar trabalhando lá para identificar uma zona de origem, uma causa e a estrutura cai em cima dele. A gente não pode arriscar, segurança em primeiro lugar. E até por isso que foi fechada a Rua 15, para que caso venha colapsar aquela estrutura não caia sobre um carro, sobre uma pessoa, para que um caminhão, por exemplo, não passe lá e não cause uma vibração que venha causar um colapso naquela estrutura. Até onde me falaram, até quarta ou quinta-feira deve acontecer a montagem final dessa estrutura e aí vai começar perícia, limpeza e tudo que está faltando para até poder liberar a Rua 15 para o funcionamento. E depois, lá para frente, sai o resultado. Não deve demorar isso muito não, né, capitão? Eu espero que não, eu imagino que não também, porque é uma repercussão muito grande. É uma ocorrência que os senhores da imprensa e
Todos querem saber o resultado, querem saber o que aconteceu, até para a própria diocese conseguir acionar de uma vez o seguro e poder fazer a reconstrução daquele local. Então, eu acredito que nossas equipes vão fazer um bom trabalho quanto mais rápido possível. Capitão Pamplona, que é chefe, né, da área de incêndio, segurança de incêndio aqui em Blumenau, no Corpo de Bombeiros, foi o gestor da ocorrência lá no dia, ele que, né, orientou, enfim, organizou todo o combate ali que aconteceu na Rua 15. Obrigado por ter vindo aqui ao vivo, né? Até a próxima, capitão. Sempre um prazer, até a próxima. Forte abraço.